Perdemos mais de 200 celebridades em acidentes, especialmente em acidentes de carro. A maioria delas estava dirigindo. Algumas estavam sob a influência de drogas, enquanto outras estavam apenas nos assentos dos passageiros. Mas alguns deles também ficaram presos em um acidente que tirou suas vidas. Neste vídeo, vamos prestar homenagem a eles e também revelar quem morreu como e quem foi o culpado. Aqui está uma lista de atores e celebridades que morreram em acidentes de carro. Bessie Smith, uma cantora de blues influente, morreu tragicamente em 26 de setembro de 1937, após sofrer ferimentos graves em um acidente de carro. Sua morte ocorreu na US Route 61, perto de Clarksdale, Mississippi. Conhecida como a Imperatriz do Blues, Smith foi uma das artistas negras mais populares e bem pagas de sua época. Ela deixou um legado duradouro na indústria da música, influenciando inúmeros artistas com sua voz poderosa e interpretação emotiva. Tom Mix, um célebre ator de filmes mudos conhecido por seus papéis em primeiros faroestes, morreu em 12 de outubro de 1940 em um acidente de carro no Arizona. Mix estava dirigindo seu Cord 812 Phaeton conversível quando perdeu o controle e caiu em uma vala seca após não prestar atenção a uma barreira de aviso. Ele foi uma das primeiras grandes estrelas do gênero western, aparecendo em mais de 290 filmes e tornando-se uma figura icônica no cinema americano. George S. Patton, o renomado líder militar americano, morreu em 21 de dezembro de 1945, após um acidente de carro na Alemanha. O veículo de Patton colidiu com um caminhão do exército, causando ferimentos graves. Apesar de inicialmente sobreviver ao acidente, ele morreu de embolia pulmonar 12 dias depois. Patton é mais lembrado por sua liderança durante a Segunda Guerra Mundial, particularmente seu comando do 7º e 3º Exércitos dos Estados Unidos, e suas estratégias de combate agressivas e eficazes. Margaret Mitchell. Margaret Mitchell, a autora do romance clássico E o Vento Levou, morreu em 16 de agosto de 1949, devido a ferimentos sofridos quando foi atropelada por um carro em alta velocidade enquanto atravessava a Peachtree Street em Atlanta, Geórgia. Seu romance continua sendo um dos livros mais vendidos de todos os tempos e foi adaptado para um filme de enorme sucesso. A morte repentina de Mitchell, aos 48 anos, interrompeu uma carreira literária brilhante. Craig Reynolds. Craig Reynolds, um ator americano conhecido por seus papéis em vários filmes das décadas de 1930 e 1940, morreu em 22 de outubro de 1949 em um acidente de moto. Reynolds era mais conhecido por suas atuações em filmes como The Man Who Played God e The Fighting 69th. Sua carreira foi marcada por papéis coadjuvantes sólidos, e sua morte prematura aos 42 anos encerrou uma jornada promissora em Hollywood. James Dean. James Dean, um ícone cultural e ator famoso por seus papéis em Rebel Without a Cause, East of Eden e Giant, morreu em 30 de setembro de 1955 em um acidente de carro. Dean estava dirigindo seu Porsche 550 Spyder para uma corrida em Salinas, Califórnia, quando colidiu com outro carro em um cruzamento. Sua morte prematura, aos 24 anos, consolidou seu status como um símbolo da rebeldia juvenil e uma lenda do cinema americano. Albert Camus. Albert Camus, o filósofo francês, escritor e laureado com o Prêmio Nobel, morreu em 4 de janeiro de 1960 em um acidente de carro perto de Sens, França. Camus era passageiro em um Facel Vega, dirigido por seu editor, Michel Gallimard, quando o carro saiu da estrada e bateu em uma árvore. As obras existenciais de Camus, incluindo O Estrangeiro e A Peste, tiveram um impacto profundo na filosofia e na literatura modernas. Belinda Lee. Belinda Lee, uma atriz inglesa conhecida por seus papéis no cinema europeu, morreu em 12 de março de 1961 em um acidente de carro perto de San Bernardino, Califórnia. Lee estava a caminho de Los Angeles quando o veículo em que estava perdeu o controle e capotou. Ela estrelou filmes como The Runaway Bus e Dangerous Exile, e sua promissora carreira foi interrompida aos 25 anos de idade. Ernie Kovacs, um comediante pioneiro e personalidade da televisão, morreu no dia 13 de janeiro de 1962 em um acidente de carro em Los Angeles. Kovacs perdeu o controle de sua perua Chevrolet Corvair enquanto dirigia sob forte chuva, colidindo com um poste. Conhecido por sua abordagem inovadora e experimental à comédia de TV, o trabalho de Kovacs influenciou gerações de comediantes e artistas. Françoise d'Orléac, uma atriz francesa e irmã mais velha de Catherine Deneuve, morreu em 26 de junho de 1967 em um acidente de carro perto de Nice, na França. D'Orléac estava dirigindo para o aeroporto de Nice quando seu veículo derrapou na estrada e explodiu em chamas. Ela estrelou em filmes como A Pele Suave e As Moças de Rochefort, e sua morte prematura aos 25 anos roubou do mundo do cinema uma estrela em ascensão. Soledad.
Miranda, uma atriz espanhola conhecida por seu trabalho em filmes de terror e exploração, morreu em 18 de agosto de 1970 em um acidente de carro em Lisboa, Portugal. Miranda estava dirigindo com seu marido quando seu carro colidiu com um caminhão. Conhecida por seus papéis nos filmes de Jess Franco, sua carreira estava em ascensão antes de sua morte súbita, aos 27 anos. Duane Allman, um guitarrista influente e cofundador da Allman Brothers Band, morreu em 29 de outubro de 1971, em um acidente de moto em Macon, Geórgia. Allman estava andando de motocicleta quando desviou para evitar um caminhão e perdeu o controle. Renomado por sua técnica de slide na guitarra, Allman deixou um impacto duradouro na música rock com seu trabalho em álbuns como At Fillmore East. Brandon DeWilde, um ator americano mais conhecido por seu papel no filme Shane, morreu no dia 6 de julho de 1972, em um acidente de carro em Denver, Colorado. DeWilde estava dirigindo uma van quando colidiu com um caminhão estacionado. Ele também era conhecido por seu trabalho em Hood e na Broadway, ganhando aclamação como um talentoso ator infantil e mais tarde como um artista adulto. Roger Delgado, um ator britânico famoso por seu papel como o mestre na série de televisão Doctor Who, morreu em 18 de junho de 1973 em um acidente de carro na Turquia. Delgado estava a caminho de filmar um programa de televisão quando seu carro colidiu com um caminhão. Sua interpretação de The Master deixou uma marca indelével na franquia Doctor Who, fazendo dele um dos vilões mais memoráveis. Clarence White, um guitarrista influente e membro dos The Byrds, morreu em 15 de julho de 1973, após ser atropelado por um motorista bêbado, enquanto carregava equipamentos no carro após um show em Palmdale, Califórnia. O trabalho inovador de guitarra de White, particularmente seu uso do B-Bender, influenciou significativamente o gênero country rock e deixou um legado duradouro na música. Juscelino Kubitschek, o ex-presidente do Brasil, morreu em 22 de agosto de 1976, em um acidente de carro perto de Resende, Brasil. O veículo de Kubitschek colidiu com um caminhão, resultando em sua morte. Ele foi celebrado por seu papel na construção de Brasília, a capital modernista do país, e sua presidência é frequentemente lembrada como um período de significativo desenvolvimento econômico e infraestrutural. Mark Bolan, o líder da banda glam rock T-Rex, morreu em 16 de setembro de 1977, em um acidente de carro em Londres. Bolan era passageiro em um Mini dirigido por sua namorada Gloria Jones, quando o carro bateu em uma árvore. Conhecido por sucessos como Get It On e Children of the Revolution, Bolan foi uma figura-chave no movimento glam rock e deixou um impacto duradouro na indústria musical. Chris Bell, um membro fundador da influente banda de power pop, Big Star, morreu em 27 de dezembro de 1978 em um acidente de carro em Memphis, Tennessee. Bell perdeu o controle de seu carro esportivo Triumph TR-7 e colidiu com um poste. Seu trabalho com a Big Star e em projetos solo foram aclamados pela crítica e continuam a inspirar músicos e fãs. Claudia Jennings, uma atriz americana e playmate da Playboy, morreu no dia 3 de outubro de 1979 em um acidente de carro em Malibu, Califórnia. Jennings estava dirigindo seu Volkswagen Fusca quando perdeu o controle e bateu em uma van. Conhecida por seus papéis em filmes B e séries de televisão, a carreira de Jennings foi marcada por sua versatilidade e carisma. Roland Barthes, um renomado teórico literário e filósofo francês, morreu no dia 26 de março de 1980 devido a ferimentos sofridos após ser atingido por uma van de lavanderia em Paris. As obras de Barthes, como Mitologias e A Câmara Clara, tiveram uma profunda influência na crítica literária, semiótica e estudos culturais, fazendo dele um dos intelectuais mais importantes do século XX. Jill Benner. Jill Benner, uma atriz americana mais conhecida por seu papel no clássico cult Spider Baby, morreu no dia 7 de agosto de 1982 em um acidente de carro em North Hollywood, Califórnia. O veículo de Benner foi atingido por um caminhão, levando a ferimentos fatais. Ela era uma atriz promissora cuja carreira abrangeu tanto filmes quanto televisão, deixando um legado de atuações únicas e memoráveis. Grace Kelly. Grace Kelly, uma atriz vencedora do Prêmio da Academia e Princesa de Mônaco, morreu no dia 14 de setembro de 1982, após um acidente de carro em Mônaco. Kelly sofreu um derrame enquanto dirigia, fazendo com que seu carro despencasse por uma encosta. Conhecida por seus papéis em filmes como Janela Indiscreta e Ladrão de Casaca, o casamento de conto de fadas de Kelly com o príncipe Rainier III e sua morte trágica deixaram uma marca indelével em Hollywood e no mundo. Janet Gaynor. Janet Gaynor, a primeira,
uma vencedora do Oscar de melhor atriz, faleceu em 14 de setembro de 1984 de complicações após um acidente de carro em São Francisco em 1982. O acidente, que também envolveu seu marido e a atriz Mary Martin, resultou em ferimentos graves, dos quais ela nunca se recuperou completamente. Gaynor foi celebrada por seus papéis em filmes como Aurora, A Song of Two Humans e Nasce uma Estrela. June Preisler, uma atriz americana conhecida por seus papéis em filmes musicais das décadas de 1930 e 1940, morreu em 19 de setembro de 1984, em um acidente de carro na Flórida. Preisler era mais conhecida por seu trabalho na série Babe com Mickey Rooney e Judy Garland. Sua carreira destacou seus talentos como cantora e dançarina, tornando-a uma figura adorada nos musicais clássicos de Hollywood. Wolfgang Reitermann, um animador e diretor germano-americano da Walt Disney Productions, morreu em 22 de maio de 1985 em um acidente de carro em Burbank, Califórnia. Reitermann dirigiu muitos dos clássicos animados da Disney, incluindo O Livro da Selva e Robin Hood. Suas contribuições para a animação ajudaram a moldar a era de ouro dos filmes da Disney, deixando um legado duradouro no mundo da animação. Pelle Lindbergh, um goleiro profissional sueco de hóquei no gelo do Philadelphia Flyers, morreu em 11 de novembro de 1985 após um acidente de carro em Nova Jersey. Lindbergh perdeu o controle de seu Porsche 930 Turbo e colidiu com um muro. Ele era um goleiro excepcional que tinha acabado de ganhar o troféu Vezina como o melhor goleiro da NHL. E sua morte aos 26 anos chocou o mundo dos esportes. Cliff Burton. Burton, o baixista da banda de heavy metal Metallica, morreu em 27 de setembro de 1986 em um acidente de ônibus na Suécia. O ônibus da turnê da banda saiu da estrada e Burton foi arremessado de sua beliche e esmagado pelo veículo. Conhecido por seu inovador estilo de tocar baixo e contribuições para os primeiros álbuns do Metallica, a trágica morte de Burton aos 24 anos deixou um impacto significativo na banda e em seus fãs. Trinidad Silva, um ator americano mais conhecido por seu papel no filme UHF e na série de televisão Hill Street Blues, morreu em 31 de julho de 1988 em um acidente de carro em Whittier, Califórnia. O carro de Silva foi atingido por um motorista bêbado, resultando na morte dele e de seu filho não nascido. Silva era um ator talentoso cuja carreira estava em ascensão, e sua morte prematura foi uma grande perda para a indústria do entretenimento. Kazimierz Dejna, um lendário jogador de futebol polonês, morreu em 1º de setembro de 1989, em um acidente de carro em San Diego, Califórnia. Dana perdeu o controle de seu carro e colidiu com um caminhão estacionado. Ele era considerado um dos maiores jogadores de futebol da Polônia, conhecido por seu jogo habilidoso e liderança em campo. A morte de Dana, aos 41 anos, foi uma perda significativa para a comunidade do futebol. Gaetano Scirea, um futebolista italiano e vencedor da Copa do Mundo, morreu no dia 3 de setembro de 1989, em um acidente de carro na Polônia. Scirea estava na Polônia observando para a Juventus quando seu carro colidiu com um caminhão carregando materiais inflamáveis. Ele era um dos defensores mais respeitados e habilidosos da Itália, conhecido por sua elegância e espírito esportivo, e sua morte aos 36 anos chocou o mundo do futebol. Fernando Martín, um jogador de basquete espanhol e um dos primeiros europeus a jogar na NBA, morreu em 3 de dezembro de 1989 em um acidente de carro em Madrid. Martín perdeu o controle de seu carro e colidiu com outro veículo. Ele foi um pioneiro para jogadores europeus na NBA e uma estrela no basquete espanhol, lembrado por seu talento e espírito pioneiro. Lino Broca, um renomado diretor filipino conhecido por seus filmes socialmente relevantes, morreu no dia 22 de maio de 1991 em um acidente de carro na cidade de Quezon, Filipinas. Broca era passageiro em um carro que perdeu o controle e colidiu. Seus filmes, como Isang e Manila in the Claws of Light, são celebrados por seus comentários ousados sobre a sociedade filipina e garantiram-lhe um lugar entre os cineastas asiáticos mais influentes. Dottie West, uma pioneira cantora e compositora de música country, morreu em 4 de setembro de 1991, devido a ferimentos sofridos em um acidente de carro em 30 de agosto de 1991. West estava a caminho de uma apresentação no Grand Ole Opry quando seu carro bateu. Ela era conhecida por sucessos como Here Comes My Baby e Country Sunshine, e suas contribuições para a música country deixaram um legado duradouro. Sam Kinison, um comediante conhecido por seu humor intenso e controverso, morreu no dia 10 de abril de 1992, em um acidente de carro na Califórnia. O carro de Kinison foi atingido de frente por um motorista bêbado. Sua comédia crua e franca fez dele um destaque nos anos 1980 e início dos 1990, e sua morte trágica aos 38 anos foi abreviada.
Uma carreira que foi tanto influente quanto inovadora. Roxanne Carnahan, uma atriz canadense conhecida por seus papéis em filmes B e de terror, faleceu em 5 de fevereiro de 1993 em um acidente de carro na Califórnia. O carro de Carnahan colidiu com outro veículo, levando à sua morte. Ela era mais conhecida por seus papéis em filmes como Critters 2 e Not of This Earth, e sua carreira promissora foi tragicamente interrompida. Carlos Monzon, um campeão argentino de boxe, morreu em 8 de janeiro de 1995, em um acidente de carro perto de Santa Rosa de Cauchinas, Argentina. Monzon estava cumprindo uma sentença de prisão pelo assassinato de sua esposa quando recebeu uma permissão de fim de semana e se envolveu no acidente fatal. Ele era considerado um dos maiores pugilistas peso médio de todos os tempos, conhecido por seus golpes potentes e carreira formidável. A princesa Diana, princesa de Gales, morreu em 31 de agosto de 1997, em um acidente de carro no túnel Pont de l'Alma, em Paris. O carro, dirigido em alta velocidade para escapar dos paparazzi, bateu, resultando nas mortes de Diana, seu companheiro Dodi Fayed e o motorista. Muitos acreditam que a morte dela foi encenada pela família real, uma afirmação que ainda não foi provada. Gunpei Yokoi. Um designer pioneiro de videogames e criador do Game Boy, morreu em 4 de outubro de 1997 após ser atropelado por um carro na Hokuriku Expressway, no Japão. Yokoi havia parado para inspecionar uma colisão leve quando foi atingido por outro veículo. Ele foi uma figura-chave na Nintendo, responsável por inúmeras inovações na indústria de jogos. E sua morte foi uma perda significativa para a comunidade tecnológica. Charles Hallahan, um ator americano conhecido por seus papéis em filmes como The Thing e na série de TV Hunter, morreu em 25 de novembro de 1997 de um ataque cardíaco enquanto dirigia, o que levou a um acidente de carro em Los Angeles. Hallahan teve uma carreira prolífica no cinema e na televisão, reconhecido por sua atuação versátil e papéis de personagens memoráveis. Falco, um músico austríaco, mais conhecido por seu sucesso Rock Me Amadeus, morreu em 6 de fevereiro de 1998 em um acidente de carro na República Dominicana. O veículo de Falco colidiu com um ônibus, levando à sua morte. Ele foi uma figura proeminente na música pop e new wave dos anos 1980, conhecido por seu estilo único e sucesso internacional. Suas contribuições para a música continuam a ser celebradas póstumamente. Sylvester Ritter, mais conhecido por seu nome no ringue Junkyard Dog, foi um lutador profissional americano que morreu em 2 de junho de 1998, em um acidente de carro no Mississippi. Ritter adormeceu ao volante e bateu o carro enquanto voltava para casa após a formatura do ensino médio de sua filha. Ele era uma figura querida no mundo da luta livre, conhecido por seu carisma e poderosa persona no ringue. Alan J. Pakula, um aclamado diretor e produtor de cinema conhecido por filmes como Todos os Homens do Presidente e A Escolha de Sofia, morreu em 19 de novembro de 1998 em um acidente de carro. Seu carro foi atingido por um tubo de metal que atravessou o para-brisa, fazendo com que ele perdesse o controle e batesse. Ian Bannon, um ator escocês reconhecido por seus papéis em filmes como The Flight of the Phoenix e Braveheart, morreu em 3 de novembro de 1999 em um acidente de carro perto de Loch Ness, na Escócia. Desmond Llewellyn, um ator galês famoso por interpretar Q na série James Bond, morreu em 19 de dezembro de 1999, em um acidente de carro quando seu carro colidiu de frente com outro veículo. Ele interpretou Q em 17 filmes de Bond ao longo de 36 anos. Pascal Audrey, uma atriz francesa conhecida por seus papéis em filmes como Les Regattes de São Francisco e Hercule, morreu no dia 17 de julho de 2000 em um acidente de carro em Brive-la-Gaillarde, França. O carro de Audrey colidiu com uma árvore, levando a ferimentos fatais. Steve Allen, comediante, ator e personalidade da televisão, mais conhecido como o primeiro apresentador do The Tonight Show, morreu no dia 30 de outubro de 2000 de um ataque cardíaco causado por ferimentos sofridos em um pequeno acidente de carro em Los Angeles. Thuy Trang, uma atriz vietnamita-americana conhecida por seu papel como a Ranger amarela original em Mighty Morphin Power Rangers, morreu em 3 de setembro de 2001 em um acidente de carro perto de São Francisco. O veículo de Trang perdeu o controle e caiu de um penhasco. Linda Lovelace, uma atriz pornográfica americana famosa por seu papel em Deep Throat, morreu no dia 22 de abril de 2002 devido a ferimentos sofridos em um acidente de carro em Denver, Colorado. O carro de Lovelace colidiu com outro veículo, levando à sua morte. Lisa Lopes, um membro do grupo vencedor do Grammy TLC, morreu no dia 25 de abril de 2002 em um acidente de carro em Honduras. Lopes perdeu o controle de seu SUV e o veículo capotou.
capotou, matando-a instantaneamente. Conhecida por seu estilo único e contribuições para o sucesso do TLC, Scott Plank, um ator americano conhecido por seus papéis em Lethal Weapon, 3 Inches e Melrose Place, morreu em 20 de outubro de 2018, devido a ferimentos sofridos em um acidente de carro em Los Angeles. Plank era um talentoso ator cuja carreira incluía cinema, televisão e teatro, e sua morte repentina interrompeu uma trajetória promissora em Hollywood. Herbie Brooks, o treinador americano de hóquei no gelo que levou a equipe dos Estados Unidos à vitória no milagre no gelo de 1980, morreu em 11 de agosto de 2003, em um acidente de carro perto de Forest Lake, Minnesota. A minivan de Brooks saiu da estrada e ele foi lançado para fora do veículo. Norman Burton, um ator americano conhecido por seus papéis em O Planeta dos Macacos e Os Diamantes São Eternos, morreu em 29 de novembro de 2003 em um acidente de carro perto de Ejijic, México. O veículo de Burton colidiu com um caminhão, resultando na sua morte. J.C. Quinn, um ator americano de personagens visto em filmes como The Abyss e Barfly, morreu em 10 de fevereiro de 2004 em um acidente de carro no México. Quinn perdeu o controle de seu veículo e colidiu. Ele era conhecido por suas fortes atuações em papéis de apoio, trazendo profundidade e autenticidade aos seus personagens. Joe Ranft, um roteirista, animador e dublador americano, conhecido por seu trabalho com a Pixar, morreu em 16 de agosto de 2005 em um acidente de carro no condado de Mendocino, Califórnia. O carro de Ramp caiu de um penhasco no oceano. Ele contribuiu para filmes de animação adorados como Toy Story, A Bug's Life e Cars. E seu talento criativo foi integral para o sucesso da Pixar. Bob Clark, um cineasta americano conhecido por dirigir A Christmas Story e Porky's, morreu em 4 de abril de 2007 em um acidente de carro em Los Angeles. O carro de Clark foi atingido de frente por um motorista bêbado. Seus filmes se tornaram clássicos cult, especialmente A Christmas Story, que é essencial durante as festas de fim de ano em muitas casas. David Halberstam, um jornalista vencedor do prêmio Pulitzer e autor, morreu em 23 de abril de 2007 em um acidente de carro em Menlo Park, Califórnia. Halberstam era passageiro em um carro que foi atingido de lado enquanto estava a caminho de uma entrevista. Sua extensa obra, incluindo livros como The Best and the Brightest, deixou um impacto duradouro no jornalismo e na literatura histórica. Jocelyn Kivram, um ator francês conhecido por seu papel no filme 99 Francs, morreu em 15 de novembro de 2009 em um acidente de carro perto de Saint-Cloud, França. O carro de Kivram colidiu contra um túnel. Ele era uma estrela em ascensão no cinema francês, celebrado por seu talento e versatilidade. E sua morte prematura, aos 30 anos, foi uma perda significativa para a indústria cinematográfica. Anna Capri, uma atriz americana conhecida por seu papel no filme Operação Dragão, morreu em 19 de agosto de 2010, devido a ferimentos sofridos em um acidente de carro em Los Angeles. Capri esteve envolvida em uma colisão e posteriormente sucumbiu aos seus ferimentos. A J. Pérez, um ator e modelo filipino, morreu em 17 de abril de 2011 em um acidente de carro em Tarlac, Filipinas. Pérez estava voltando de um show quando seu veículo foi atingido por um ônibus. Ele era uma jovem estrela promissora na indústria do entretenimento filipina, conhecido por seus papéis em dramas televisivos e filmes. Ryan Dunn, um artista de acrobacias e personalidade de televisão americano, mais conhecido por seu trabalho em Jackass, morreu em 20 de junho de 2011 em um acidente de carro em West Goshen Township, Pensilvânia. O carro de Dunn saiu da estrada e explodiu em chamas. Conhecido por suas acrobacias ousadas e persona cômica, sua morte, aos 34 anos, chocou fãs e o mundo do entretenimento. Natina Reed, uma cantora americana e membro do grupo de R&B Black, morreu em 26 de outubro de 2012, em um acidente de carro em Atlanta, Geórgia. Reed foi atropelada por um carro enquanto atravessava a rua, e foi declarada morta no local. Ela era conhecida por suas contribuições vocais em sucessos como Bring It All to Me e 808, e sua morte prematura foi uma perda significativa para a comunidade musical. Giuliano Gemma, um ator italiano conhecido por seus papéis em spaghetti westerns e filmes de ação, morreu em 1º de outubro de 2013, em um acidente de carro em Roma, Itália. O carro de Gemma colidiu com outro veículo, levando à sua morte. Ele era celebrado por seus papéis em filmes como Uma Pistola para Ringo e O Retorno de Ringo, e seu falecimento marcou o fim de uma carreira distinta no cinema italiano. Paul Walker, um ator americano mais conhecido por seu papel na série de filmes Velozes e Furiosos, morreu no dia 30 de novembro de 2013 em um acidente de carro em Santa Clarita, Califórnia. Walker era passageiro em um Porsche Carrera GT conduzido por seu amigo, Roger Rodas, que colidiu e explodiu em chamas. Anton Yelchin, um ator americano conhecido por seus papéis em Star Trek e Alpha Dog, morreu em 9 de junho.
Em 19 de setembro de 2016, em um trágico acidente em sua casa em Los Angeles, Yelchin foi esmagado por seu próprio carro, que desceu à entrada enquanto ele verificava a correspondência. Ele era um jovem ator talentoso com uma carreira promissora, e sua morte inesperada aos 27 anos foi profundamente sentida por fãs e colegas. Edwin Jackson, um jogador profissional de futebol americano que atuou como linebacker na NFL, morreu em 15 de fevereiro de 2018 em um acidente de carro em Indianápolis, Indiana. Jackson foi atropelado e morto por um motorista que estava dirigindo sob a influência de álcool. Vanessa Angel. Angel estava em um SUV viajando na estrada de pedágio em Ganjuk-Surabaya com mais 4 pessoas: o marido, o filho pequeno, a babá da criança e o motorista. O motorista estava supostamente sonolento e perdeu o controle, colidindo com a barreira de concreto ao lado da rodovia. Vanessa e seu marido morreram no local. Cisca Lorenza, a babá, sofreu ferimentos graves. O motorista, Tobagos Djaldi, e o filho de Vanessa sofreram ferimentos leves. Aconteceu no dia 4 de novembro de 2021.